Bom dia, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia na presença do Reino, do Rei Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem falado de maneira profunda, de maneira misteriosa, de maneira que eu nunca imaginei que Ele falasse. E Ele está trabalhando, e Ele está agindo, e Ele está chamando os trabalhadores de última hora. Aquelas pessoas que precisam se levantar para levar a palavra, para levar o reino. E eis-me aqui, né? Já falei para Jesus, estou aqui, Senhor, aqui para servir. Hoje, dia 17, segunda-feira, nossa série de lives, 365 lives, que nós vamos fazer até o final do ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não é pela minha força, não é por nada, é por Ele, para Ele. Isso aqui é para Ele, não é para mim não. Eu não sei nada, não conheço nada. Quem direciona aqui é o Espírito de Deus. Amém? E hoje eu quero falar com você a respeito da escravidão que acabou. Também te amo, meu amor. Também te amo. Sempre por aqui. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos para mais uma manhã de meditação. Mais uma manhã onde o Espírito de Deus ele vai estar falando no nosso coração. A gente tem um processo, eu aqui, o Ellison, que Deus ele tá falando, tá trabalhando, tá transformando o nosso coração, tá pegando assim, sabe? E dizendo assim, olha, eu quero isso aqui de vocês. E tá sendo maravilhoso, tá sendo gratificante. Eu sou cristã desde 8 anos de idade, quando eu decidi aceitar Jesus. Mas eu nunca vivi o que eu tô vivendo esses últimos dias, não tem nem um mês. Mas eu nunca tinha vivido isso e tá sendo maravilhoso. Tá sendo grandioso. E eu tô aqui compartilhando isso com você porque não é pra mim, não é pro meu marido, é pro reino. E outras pessoas precisam viver isso, outras pessoas precisam compartilhar isso, outras pessoas precisam ficar cheio do Espírito para poder transbordar na vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa o seu like, deixa aí, se inscreve no canal. A gente tá postando no YouTube. Por enquanto tô postando somente os vídeos das lives, né? Mas futuramente eu vou fazer outros vídeos para colocar, para que você possa compartilhar também com outras pessoas. Eu espero muito que essas lives estejam te ajudando. A gente já falou sobre tanta coisa aqui, né? Foram só 17 dias, mas parece que já foi assim um tempão. Eu me sinto assim, como se já tivesse sido um tempão. Mas é isso. Quem faz a obra não é eu, né? É o Espírito de Deus. E falando no Espírito de Deus, vamos falar aqui sobre uma coisa muito interessante, muito importante. Romanos capítulo 8, versículo 15 até o 17. Eu vou ler aqui pra você. Só me confirma se tá ouvindo bem, se não tá travando, alguma coisa assim. Me disseram que às vezes ela fica travando, mas espero que você esteja ouvindo bem. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. 8:15, Romanos 8, do 15 ao 17. Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Romanos 8, do 15 ao 17. Quando Adão pecou, ele
eu sempre trago esse momento do Adão, né? Que eu tenho aprendido, tenho refletido muito sobre essa passagem da Bíblia, que às vezes a gente não entende, né? Ou passa desapercebido algumas coisas que aconteceram, mas ali foi o começo, né? Ali foi o tudo. Quando Adão pecou e ele escreveu uma sentença de morte, de escravidão para todo mundo que veio depois dele. Vou tirar o óculos aqui para embaçar. Todo mundo que veio depois dele assumiu esse papel de escravo. Escravo de quê, Michele? Do pecado. Escravo da escuridão. Escravo das trevas mesmo. Das trevas. E quando Jesus veio, lá em Colossenses, foi até um versículo-chave da escola bíblica ontem, mas lá em Colossenses fala que Jesus, ele resgatou, ele transportou nós da escuridão para a luz. Ele transportou, ou seja, transferiu assim, sabe? Ele saiu de lá, se pegou lá, tirou a gente das trevas e nos trouxe para a luz. E isso já foi feito há 2000 anos atrás, quando ele estava andando aqui na Terra. Foi exatamente que isso aconteceu. Quando o véu do templo se rasgou, no momento em que ele morreu, que ele entregou o seu espírito, aconteceu muitas coisas depois disso. Se você for estudar a Bíblia profundamente, você vai entender que ele foi lá no inferno, tomou a chave de Satanás e ele fez muitas outras coisas, sabe? Livrou as pessoas ali da morte eterna. Foi esse o objetivo dele. E só que o que acontece? A gente ainda se sente escravo. Escravo do pecado, escravo do sistema, escravo da religiosidade. Não é nem que a gente se sente, a gente se faz escravo. A gente se permite viver na escravidão. O que é ser escravo? É uma pessoa, não sei se você sabe, mas antigamente no Brasil existia muito escravo, em vários lugares existiam muitos escravos, né? Inclusive o povo de Israel também foi escravo. O que é um escravo? É a pessoa que não tem direito a nada, que faz somente o que o seu senhor manda. Olha, limpa isso daqui, faz isso daqui, compra essa comida aqui, ou então cozinha essa comida aqui, é só ordem, só segue ordens. Não tem opinião, não tem nada, não vivencia, não frutifica, não faz nada, só fica obedecendo ordens e às vezes apanha porque não está cumprindo, porque não está obedecendo. Serve ali somente para obedecer, para fazer aquilo dali. E a partir do momento em que Adão cometeu esse pecado, ele escreveu essa sentença de que todos são escravos. Tem uma outra passagem aqui no livro de Romanos que fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que isso significa? Que todo mundo é pecador, que todo mundo vive no pecado, todo mundo tem essa sentença, né? Que é pecador. Mas, Deus é lindo, né? O sangue de Jesus purifica todo pecado. Se lá no seu passaporte, né, na sua vida, você é carimbado o sangue de Jesus que já foi, você não é mais escravo, você é livre. E aí é que tá. O que eu faço com a minha liberdade? O que eu faço? Porque agora eu sou livre. Paulo fala que nós somos livres. Nós somos livres no Senhor. Mas o que eu faço com essa libertação? Antigamente, quando as pessoas ganhavam sua carta de alforria, os escravos, eles estavam tão acostumados a viver na escravidão que quando eles recebiam a liberdade, eles não sabiam o que fazer. E aí às vezes, eles pegavam e revogavam aquela carta ali e pediam assim: não, deixa eu continuar aqui, deixa eu continuar trabalhando pra você, porque eu não sei o que fazer da minha vida. Porque quem é livre, às vezes, quando não se tem um entendimento, um conhecimento, não sabe o que fazer da liberdade. Por que muita gente que quando sai da CLT e abre um negócio e às vezes não dá certo? Porque ela não sabe fazer com a liberdade dela, ela não sabe. Ela viveu todo o tempo ali dentro de um sistema da CLT que tinha que chegar 8 horas, aí tinha 1 hora de almoço, aí depois tinha que sair 8 horas e tinha ali toda alguma coisa para ela fazer todo dia. Assim, ó, isso aqui é para tu fazer agora, isso aqui é para tu fazer. Tinha tudo desenhado, tudo escrito ali para ela fazer. Quando ela sai desse sistema, às vezes ela não sabe nem o que fazer do negócio dela, da vida dela, porque ela não busca conhecimento, ela não estuda, ela fica ali presa, né? Então ela não sabe o que fazer com a liberdade dela.
Quem vive, por exemplo, na cadeia, às vezes também não sabe o que fazer com a liberdade e acaba voltando pro crime. O que eu quero dizer? A escravidão acabou. Você é livre. Mas para que você possa viver essa liberdade, é necessário que você permita que o Espírito de Deus habite em você. É necessário ter essa aliança, esse relacionamento. Muita gente fala assim, dentro da igreja, eu tenho o Espírito Santo, eu sou batizada no Espírito Santo, eu tenho isso. Mas quando a gente vai ver os frutos, não tem. Quando a gente vai analisar as coisas assim, bem detalhadas, não percebe, não consegue enxergar Jesus ali. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E tá cheio de pessoas assim. Infelizmente. Mas nós que somos livres, podemos receber esse Espírito de Deus. E quando a gente recebe, a gente deixa da condição de escravo, aí a gente é livre. E aí depois, quando a gente tem esse Espírito, a gente se torna filho. Você que é pai, que é mãe, eu ainda não sou, mas eu serei mãe. Falando aqui em rede nacional. Um dia eu vou ser mãe. Eu achava que eu não podia, que eu não queria, mas Deus colocou isso no meu coração e eu vou ser. E vai vir logo 2, não sei qual. Mas Deus já falou. Enfim, você se torna filho. Você sabe o que é isso? Ser filho. Você que é mãe, que é pai, você não tem um carinho pelo seu filho? Sem ser uns transtornar, né? Tem uns pais aí meio endemoniados, mas tudo bem. Mas eu tô falando de você que cuida do seu filho, que ama assim, que Deus, meu Deus, que criatura linda. Que fica olhando assim todo bobo. Que fica, sabe, olhando ali e dizendo, nossa filho, o que, sabe, você faz tudo por ele. Você pode não ter nem pra você, mas você faz tudo pelo seu filho. Tudo. E você, quando recebe esse Espírito, tá falando bem aqui, ó, vamos ler o 15, ó, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos. Filho de quem, Michele? De Deus. Irmão de Jesus ali. Filho de Deus. E se você tem Deus como seu pai, nada vai te faltar. Se você vive na escassez, se você vive faltando coisa, então tem alguma coisa errada no processo. Mas entenda, receba essa palavra. No momento em que você recebe o Espírito, no momento que você deixa o Espírito agir na sua vida, porque ele tá lá disponível, eis que estou à porta e bato. Ontem eu estava falando muito sobre isso a respeito da escola bíblica, né, que o Espírito ele sempre vai estar lá, né, é você que tem que acessar. Exatamente, receberemos a mesma glória que Jesus recebeu. É você que tem que acessar. O Espírito tá lá, você só precisa acessar ele. E aí quando você acessa, você se torna filho, não é escravo. E não é agir pelo medo, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu já falei sobre o medo aqui. Às vezes as pessoas aceitam Jesus ou dizem que aceitam, então começam a frequentar a igreja por medo de ir pro inferno, por medo de morrer, por medo de perder alguma coisa, sabe? Mas não é nada disso. O Espírito não faz isso, sabe? Ele torna você na condição de filho. E o mais interessante é que nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Deus prometeu e ainda receberemos as bênçãos que Cristo ainda vai receber. Então, sabe, são duas coisas aqui quando o Paulo fala isso. As bênçãos que ele fala são dois níveis, aqui na terra e lá no céu. Só que algumas pessoas elas são focadas tanto no céu. Eu preciso ir pro céu, eu não posso pecar aqui, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque eu tenho que ir pro céu. Ai meu Deus, eu pequei, perdi minha salvação. Ai meu Deus, não sei o que. Aí tipo, aí vai coisa, tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo, pequei, perdi a salvação, aí fica nisso daqui na cabeça dela. Não é assim, filho. Deus já te deu a liberdade, a salvação. Ele morreu naquela coisa, ele morreu só uma vez. Não precisa ficar... Eu não me lembro exatamente agora, mas tem uma passagem que fala
que quando você fica nessa, você tá todo o tempo crucificando o Cristo que não há necessidade, ele já fez isso uma vez. E não precisa estar você colocando ele todo o tempo lá na cruz de novo, ele já fez isso, ele já pagou o preço. Agora tem você que tem que aceitar, você que tem que ser transformado, né? Ele nos dá a certeza, exatamente, ele nos dá essa certeza, e é o Espírito que dá. Estava conversando com a Alice agora e a gente estava falando a respeito dos discípulos, né? Por que Jesus ele se sentia sozinho? Ele estava sozinho no momento em que ele estava fazendo a pregação, né? Levando as boas novas para as pessoas, porque eles já não estavam prontos. Mas eles só ficaram prontos quando desceu do céu o Espírito de Deus. Então, o Espírito as pessoas que antes eram carnais, eram as pessoas que antes eram escravos, aí o que tem que acontecer? Ela o que é renovada, ela é transformada e o Espírito torna ela filha. É só pedir perdão e não praticar mais. Exatamente isso. Exatamente isso. Não ficar se condenando, se martirizando. Ai meu Deus, não sei o quê. Não. Ele já te deu acesso, ele já te deu livre acesso. Ontem eu estava fazendo na aula eu estava fazendo uma simulação, né, de como era Deus, sabe? Porque ele promete assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente não consegue entender isso, a gente não consegue perceber. E aí ontem eu peguei o meu esposo e botei ele do meu lado assim, e eu fiquei falando assim, Deus, então, aí ele olhou pra mim assim, ei, olha pra mim, eu tô aqui. Foi até engraçado na hora, mas é isso, é olhar pra Cristo, olhar pra cima. Ele tá todo o tempo com você, mas às vezes a gente, eu preciso sentir, eu preciso não sei o quê. Mas se você não buscar, você não vai sentir. Se você não buscar esse relacionamento, Deus quer um relacionamento. Como você já deve saber, conhecer alguma pessoa que fala assim, eu tenho um pai, mas eu não me relaciono muito com ele, então não faz muita diferença. Quando você conhece alguém ou tem alguma pessoa que tem um pai ou mãe ausente, que não tem um relacionamento, essa pessoa acaba sendo ferida. Se ela não for tratada pelo Espírito de Deus, ela se torna uma pessoa ferida. E quando a gente já ouviu, né, não é pai ou mãe se você não tá ali vivendo, não tá ali se relacionando. É a mesma coisa com Deus. Ele já te deu esse direito. Se você tomar posse do que está aqui na palavra de Deus, você já tem acesso a tudo. Só que às vezes a gente não acessa daqui, a gente fica só em alguns versículos pingadinhos, não procura estudar a palavra, que é o nosso manual, e entender. Eu nunca tinha prestado atenção nessa passagem aqui. E eu estudando aqui sobre Romanos, que eu falei na parte mais de cima, eu dei aula ontem, e aí eu fui descendo, fui olhando, fui lendo, e fui tendo compreensão disso daqui, da importância disso daqui, que acabou a escravidão. Mas a partir do momento que o Espírito de Deus faz parte da sua vida, acabou. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo, você é filho. E o filho come o melhor dessa terra. Não é uma vida de escassez, uma vida de miséria. É o melhor dessa terra. Dessa terra e do reino, né? Do reino de Deus. É as duas coisas. Você entende isso daqui, ó? O que ele fala? Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que ele tem guardado para ele. São duas coisas, é aqui na terra e no céu. Mas às vezes a gente fica muito focado no céu e talvez não é pela gente, mas pelas pessoas que nos cercam, as pessoas que passaram a vida toda nos ensinando, as pessoas que a gente não mudou, assim, ficou todo o tempo assim ouvindo somente aquela pessoa. Às vezes a gente acaba entrando no automático e se tornando escravo sem perceber, voltando à condição de escravo. Por isso que a gente precisa fazer perguntas, por isso que a gente precisa ouvir outras pessoas, por isso que a gente precisa questionar, e tudo aqui, ó, baseado na palavra. Exatamente, o céu já está garantido, né, para quem se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus. A salvação já está garantida. Mas e aí, o que você vai fazer quando chegar lá? Você vai reinar ou você vai ficar lá sendo trabalhador para outras pessoas? Porque é isso, o galardão é isso. É a patente que a pessoa vai receber lá no céu.
Eu não quero ficar só servindo, não. Eu quero ser governante. Se a Bíblia fala que o céu, que o céu vai descer um novo céu e uma nova terra, você acha que vai acontecer o quê? Que a gente vai ficar lá sentado só... Muita gente fala, né? Muitas pessoas, eu já ouvi muita gente pregando sobre isso e eu achava que era isso também. Que a gente ia lá só ficar adorando, servindo e só orando o dia todo. Orando, só adorando a Deus, orando o dia todo, dia todo, dia todo. Não, é muito mais que isso. Senão não teria sentido. Senão não teria sentido, é muito mais que isso. Você percebe, você compreende. É muito mais que isso. De você sentar à mesa com Jesus. Aqui é só um treino para quando chegar lá. Exatamente. Exatamente. Você vai entender de política, você vai precisar entender de governo, você vai precisar entender de várias coisas. Por que aquele ladrão, no último minuto ali, Jesus fala para ele, até hoje você estará comigo no paraíso, né? E sendo que ele não fez... não fez nada, né? Foi bem no final ali, ele se arrependeu e foi. Só que o galardão dele vai ser menor do que o galardão de outras pessoas. Porque ele não deu tempo de ele fazer muita coisa. Aquelas pessoas que aceitam Jesus bem ali no leito de morte, que não conseguiu fazer muita coisa, elas vão ter a salvação. A salvação é garantida para elas. Isso, exatamente. Ele ganhou somente a salvação. Ele saiu não vai estar mais naquela condição de inferno ali eternamente. Ele ganhou pelo menos a salvação. Mas o que vai acontecer depois não vai ter acesso a isso, entendeu? Então são processos. E às vezes a gente não compreende, não entende e fica vivendo numa vida de escravidão, sendo que acabou a escravidão. Você não é mais escravo. Você é filho do Deus vivo. Deus de Israel, Deus vivo, sabe? Jesus não veio só para Israel, né? Só para gente. Não, ele veio para todos. E nós temos livre acesso. Você não precisa que alguém vá lá e ore, ô pastor, ô irmão, ora aqui na minha cabeça, ora aqui pela minha vida, não tô precisando, não. Você tem autoridade. Nada contra as pessoas que pedem oração também, às vezes já pedi algumas vezes, mas depois que eu entendi que é eu que preciso, é eu que dependo, é eu que tenho que ter essa atitude, essa decisão, esse momento de agir, esse momento de falar, não, eu não aceito isso daqui, eu não aceito isso daqui. Tá nas suas mãos. As bênçãos lá do céu não vai ser para todos. A salvação, sim, exatamente. A salvação é para todos que creram e receberam e deram o direito de ser chamado filho de Deus. Então, a salvação você já tem direito porque ele pagou o preço por você. Porque se Adão não tivesse pecado, estava assim vivendo no bem bom, né? Não é coisa, mas só que ele pecou e Jesus precisou vir para salvar a gente do pecado, para salvar a gente da escravidão. Mas o que vai acontecer depois, as bênçãos, essas coisas aqui que Paulo fala a respeito daquilo que Deus tem guardado para Jesus, né? A glória dele, ó, também se tomamos parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. E qual é a glória de Cristo, né? Lá em Apocalipse fala a respeito que ele vai preparar uma mesa para todos, né? Aquele colocar como coluna, fazer, sabe? Muitas coisas são grandiosas. Eu não quero ser só salva, eu também não. Eu não quero ser só salva. Eu quero muito mais. Eu quero ser governante. E é por isso que eu tô aqui te ensinando isso, para você também não ser só salvo. Tem muita gente já pregando a salvação e a salvação já está disponível. É só você acessar. Mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. Você não é mais escravo, você é filho. Você entende isso? Filho. Irmão de Jesus, ele é parceiro. Você é filho. Ah, Michele, como é que eu faço para me tornar filho? É só aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender e permitir que o Espírito Santo
habite em você e transforme a sua vida. Se você ler os versículos anteriores, fala da briga da carne contra o espírito. E ontem eu estava dando uma aula sobre isso. São dois reinos, são duas coisas. A carne quer te levar para lá, sabe? A vontade da carne humana. Ela não quer orar, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer jejuar, ela quer ficar dormindo o dia todo. Ela quer só comer, só quer, sabe? É essa que a sua carne quer fazer. Fazer a própria vontade, ficar o dia todo no celular, vendo besteira, falando mal da vida dos outros, se magoando. É isso que a sua carne quer, mas o seu espírito anseia por Cristo. O seu espírito anseia por estar mais perto dele. E às vezes a gente não sabe como orar ou como falar, mas ele vai, a própria, mais pra frente um pouquinho você vai ler que o Espírito ele vai transformando a oração e fazendo conforme a vontade de Deus. E ele vai moldando, vai agindo, vai transformando. Mas isso quando você tem esse relacionamento. Deus não quer zumbis, fantoches, que só fazem o que as pessoas mandam. Eu sempre tive assim no meu coração que eu não aceitar assim, cargo ou outras coisas se eu não arder isso no meu coração. Só porque alguém tá mandando, alguém tá pedindo. Se eu não sentir aqui dentro, não rola. Não rola. Porque às vezes é necessário que alguém vá lá e chame a gente, porque às vezes nós sozinhos não vamos. Né? Nós sozinhos não vamos, a gente precisa realmente que alguém vá lá, mas confirma algo que tá dentro, sabe? Que tá dentro de você. Mas é isso, você não é mais escravo, acabou a escravidão, você é filho do Deus vivo. E você tem direito a todas as bênçãos que ele prometeu e as coisas que ele vai fazer ainda com Jesus, que ele deu pra ele. São dois momentos, são duas coisas. É aqui na terra e no céu. Aqui na terra eu tenho aprendido muito sobre isso, sobre o ato de governo, de governar aqui na terra, de não ser só salvo, de não ser só mais uma ali no banco da igreja, de não ser só mais uma ouvindo e sentada e guardando pra mim. E é por isso que você tá me ouvindo aqui, às 6 e pouco da manhã. Porque as pessoas, as nossas almas, o mundo, o planeta, ele precisa disso. De mais de Deus. E você começa a perceber que uma geração diferente está se levantando. Porque é chegado o reino. Deus não dá mais tempo de esperar. Pessoas que deveriam fazer alguma coisa, fazer. E ele está levantando outras pessoas. Que ele falou, se até as pedras clamarão. Então, não é sobre você, sabe? Não é sobre mim. Não é sobre mim, não é. É sobre ele, é tudo por ele, é tudo pra ele. Tudo, tudo, tudo. Nós não somos nada se não fosse pela misericórdia de Deus. Nada, nada, nada. Mas mesmo assim, ele nos ama. Mesmo assim, ele pega a gente no colo e diz assim, filhinho, eu tô aqui. Eu tô aqui. Não te preocupa com isso não, isso é tão bobo. Esse irmão falando de ti não tem problema não, isso é tão passageiro, tão bobo, mas eu tô aqui. Eu prometi pra você que eu estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O século ainda não se consumiu, as coisas ainda não aconteceram, ainda não acabou, então ele ainda tá contigo. Você entende isso? Você entende isso? Que ele tá com você e que você não precisa ter mais medo. Ah, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Não precisa mais. O Espírito está em você para você não ser mais escravo. Acabou a escravidão, acabou, entenda. Você é filho do Deus vivo. Entenda essa condição. E ainda, além de ser filho dele, você é imagem e semelhança. Você entende isso? Se você não consegue entender, pede pro Espírito Santo te revelar isso, porque é isso que ele tá trabalhando no meu coração, que tá queimando, que tá ardendo. Tanto tempo que eu vivi como escravo, mesmo estando dentro da igreja, tanto tempo, e meu coração despertou para isso, e eu quero que o seu também desperte, porque não é para mim, é pro reino. Ele quer fazer grandes coisas, ele não quer mais viver você vivendo na escravidão, vivendo baseado num sistema onde faz as coisas só porque alguém tá mandando.
Ele não quer mais que você vive numa miséria, sabe? De não ter o que comer, de não ter a prosperidade, a abundância. Mas a gente às vezes se faz como escravo, a gente faz que nem aquele pessoal que recebe a carta de euforia e fala assim, eu não quero ser livre não, eu quero voltar a isso daqui porque é muito difícil. Eu não sei o que fazer, é muito difícil. Entenda, você é livre de fazer o que você quiser. Mas quando você escolhe, é uma escolha, sempre vai ser uma escolha. Quando você escolhe alimentar o seu espírito, a viver para Deus, a fazer a vontade dele, a ter um relacionamento, você fica tão sensível, Jesus vai falando, o Espírito vai falando assim, sabe? Você fica tão sensível, é tão gostoso. É tão gostoso você estar em algum lugar e sentir a presença de Deus. E não precisa ir se deslocar lá na igreja para sentir lá no momento de oração, no momento assim de busca. Tem gente que só ora em línguas ou só fala, busca Jesus, o Espírito lá na igreja, que tem um momento de oração, de busca e faz isso, mas não consegue fazer na sua própria casa. E é engraçado aqui quando Jesus ele fala a respeito da oração, ele diz assim, tranca o teu quarto, né? Tranca a porta do teu quarto e ora ali em secreto. Só que a gente não faz isso. A gente quer ver quer que outras pessoas vejam que a gente está ali, que nem os fariseus, eles oravam alto para as pessoas ficarem ouvindo o que ele estava falando. É tão gostoso ouvir a voz do Espírito Santo. É verdade. Muito bom, muito bom. Deus está levantando uma nova geração. E você precisa fazer parte dela. Deus está mudando, está transformando, está fazendo coisas, está trazendo à tona o que sempre esteve escrito na palavra dele. Que às vezes a gente fica tão focado nas pregações principais, né? Que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho um jeito para toda a experiência não tem a vida eterna. Aí tem o Salmo 23, aí tem o Salmo 91, aí tem, sabe, mas não sei se você já prestou atenção, mas se você parar para analisar, para analisar um mês de culto na igreja, preste atenção quais são as palavras que são pregadas. Embora o Espírito de Deus ele se renova a cada dia, a palavra se renova quando a gente fala, mas sempre a gente percebe as mesmas coisas. Por quê? Porque as pessoas elas não mudam. Elas vivem o tempo todo, mas não mudam. Geração daqueles que não ficam calados. Exatamente. Deus está levantando uma nova geração. E Ele quer que você faça parte disso. Ele quer que você se torne realmente, assuma a posição de filho. Porque Ele já falou que aquele que tem um espírito recebe, se torna como filho. Então já falou aqui, já aconteceu. O que falta é você acessar isso, é você tomar posse disso. Não, eu sou filha de Deus. Então, se eu sou filha de Deus, eu vou viver o melhor dessa terra. Eu vou construir riquezas aqui na terra e lá no céu. Como você constrói riquezas no céu? Amando pessoas. Falando de Jesus para as pessoas. Tocando o coração de outras pessoas. Mas quem transforma, quem faz é o Espírito. Mas você se torna um canal. E aqui na terra é fazer mesmo o seu melhor, é trabalhar mesmo. É se dedicar, é aprender, né? Não ficar focado só naquilo ali que você já sabe, mas aprender outras coisas, para você poder aprender a administrar o seu dinheiro, para você poder viver realmente a prosperidade aqui na terra. Mas é sobre isso. Você não é mais escravo. Acabou a escravidão. Você é livre, mas seja livre no Senhor. Aceita essa posição de filho. E se Ele está contigo, meu filho, tá tudo certo. Tudo em paz. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, gente. Deus é tremendo. Ele é Ele, né? É Ele. E a gente tá aqui mesmo só para servir. Somos mordomos do reino. E Ele precisa de você. De mim e de você.
para fazer a obra dele, para levar a palavra dele. Que a sua reflexão de hoje seja você refletir, nossa, por quanto tempo eu vivi escravo? Por quanto tempo eu me escondi? Por quanto tempo eu tive vergonha de falar de Jesus? Por quanto tempo eu fiquei assim tímido, me deixei assim preso, vivendo só pra mim e não assumi a posição de filho? E não assumi as bênçãos que ele já prometeu aqui na terra? Porque a do céu é só quando acabar mesmo, né? Entenda isso. Vivencie isso. E se você não consegue sozinho, porque não dá pra conseguir fazer isso sozinho, peça a ajuda do Espírito de Deus. Peça ajuda pra Ele, que Ele vai te revelar. E Ele vai te mostrar que é muito mais do que isso que você tá vivendo. É muito mais, muito mais. Ele quer te dar muito mais, para que através da sua vida outras pessoas possam ser alcançadas. Em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, um dia de reflexão, um dia que Deus ele venha tratar mesmo no seu coração a respeito disso e que você possa viver, fazer parte do novo, dessa nova geração. Eu não tô falando de velho ou de pessoas que estão nascendo agora, não. Eu tô falando de pessoas que estão nascendo pro reino, né? Pessoas que estão aprendendo sobre isso. Essa é a nova geração. Não é gente que tá nascendo agora, não. Eu tô falando de pessoas que estão comprometidas com o reino, que estão fazendo a diferença pro reino de Deus. Eu sou do reino. E você é? Espero que sim. Amém? Um beijo enorme no seu coração. Tamo junto, como meu mentor fala, né? Tamo junto até depois do fim. Beijo, bom dia.